7% versus 0%. Creatina ou whey após os 60, qual ajuda mais na força? A resposta responsável não começa pelo pote, começa pelo objetivo, pelo treino e pelo contexto de saúde. Neste vídeo, vamos separar o que a evidência sugere do que é apenas promessa de marketing. Creatina e whey não fazem a mesma coisa. A creatina é um composto usado pelo músculo para ajudar a regenerar energia durante esforços curtos e intensos. O whey é uma fonte prática de proteína. Comparar os dois como se fossem substitutos perfeitos cria uma pergunta errada. A pergunta certa é: qual problema você está tentando resolver? Se a ingestão de proteína já é adequada, adicionar mais whey não garante automaticamente mais força. A proteína fornece aminoácidos, mas o músculo ainda precisa de estímulo progressivo, descanso e energia suficiente. Para muitas pessoas, organizar as refeições e manter um treino de resistência consistente é mais importante do que escolher uma marca de suplemento. A creatina costuma ser estudada em conjunto com treinamento de força. Em vários estudos com adultos mais velhos, a combinação de creatina e exercício apresentou ganhos de força ou massa muscular maiores do que exercício isolado. Isso não significa que todos terão o mesmo resultado. Os estudos variam em dose, duração, idade, nível de treino e estado de saúde. É por isso que números como 7% contra 0% precisam de contexto. Um percentual pode representar a média de um grupo, em um teste específico durante algumas semanas. Ele não é uma promessa individual e não deve ser usado para prever exatamente o que acontecerá com você. O whey pode ser útil quando a alimentação não entrega proteína suficiente. Pessoas com pouco apetite, dificuldade para mastigar, rotina corrida ou necessidade de distribuir proteína ao longo do dia podem usar o produto como conveniência, mas conveniência não é obrigação. Se a dieta já atende à necessidade, o suplemento pode não acrescentar benefício mensurável. A creatina, por outro lado, não substitui proteína e não substitui treino. Ela também não transforma uma rotina sedentária em um programa de força. O efeito mais consistente aparece quando existe um estímulo muscular regular. Isso pode incluir exercícios supervisionados, máquinas, pesos leves, elásticos ou movimentos com o peso do corpo, conforme a condição da pessoa. Depois dos 60, a segurança precisa vir antes da comparação. Pessoas com doença renal, alterações hepáticas, uso de vários medicamentos ou diagnóstico ainda não esclarecido devem conversar com um profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplemento. A dose usada em estudos não é uma prescrição universal. A creatina pode alterar a creatinina medida no sangue sem necessariamente representar piora da função renal. Essa interpretação depende do contexto e de outros exames. Por isso, não esconda o uso de suplementos do médico. Informar o que você toma ajuda a interpretar os resultados corretamente. O whey é alimento concentrado, não remédio. Verifique a quantidade real de proteína por porção, o açúcar adicionado e a tolerância digestiva. Pessoas com alergia ao leite ou sensibilidade podem precisar de outra fonte. Um rótulo bonito não substitui uma avaliação da dieta. A melhor forma de decidir é seguir uma sequência simples. Primeiro, defina o objetivo: melhorar força, preservar massa muscular, atingir uma meta de proteína ou facilitar a rotina. Segundo, observe a alimentação. Terceiro, avalie se existe treinamento de resistência seguro e regular. Quarto, leve a decisão para um profissional quando houver doença, medicamento ou exame alterado. Para acompanhar o resultado, não use apenas o espelho ou o peso. Registre uma medida funcional. Quantas vezes você levanta da cadeira, qual carga consegue mover com boa técnica, quanto tempo caminha sem dor ou como sobe uma escada. A melhora real deve aparecer na função e não apenas na propaganda do suplemento. Não troque vários elementos ao mesmo tempo. Se você inicia creatina, muda o treino, aumenta a proteína e altera o sono na mesma semana, fica impossível saber o que ajudou. Uma mudança de cada vez, com registro simples, produz uma decisão mais clara. O erro mais comum é buscar uma resposta universal. Algumas pessoas podem se beneficiar da creatina combinada com treino. Outras precisam primeiro corrigir a alimentação. Outras precisam investigar anemia, deficiência, dor, falta de equilíbrio ou efeitos de medicamentos. O suplemento não identifica a causa da perda de força. A conclusão é direta. Creatina e whey têm funções diferentes. A creatina pode ser uma ferramenta para quem treina força e não tem contraindicação conhecida. O whey pode ser uma forma prática de atingir proteína quando a alimentação não basta. Nenhum dos dois substitui exercício, refeições adequadas, sono e avaliação clínica. Se este conteúdo ajudou, inscreva-se para acompanhar comparações de saúde 60 mais baseadas em evidência. No próximo episódio, vamos analisar vitamina D, quando medir, quando suplementar e por que uma dose maior nem sempre é melhor. Amanhã, o exame que seu médico esquece depois dos 60. Uma comparação útil também precisa explicar o que não foi medido. Um estudo de força pode usar leg press, preensão manual ou levantar de uma cadeira. Esses testes não são iguais. Um resultado melhor em uma máquina não significa automaticamente mais equilíbrio na rua. Por isso, procure mudanças que façam sentido para a sua vida diária. A dose também não deve ser copiada de um vídeo. Pesquisas usam protocolos específicos, e a quantidade adequada depende do produto, da dieta e da pessoa. Em vez de escolher uma dose pelo maior número do rótulo, leve a informação para um nutricionista ou médico. A decisão segura é individual. O mesmo vale para o horário. Não existe um horário mágico que transforme creatina ou whey em tratamento. A regularidade, a tolerância e a combinação com uma rotina sustentável costumam ser mais importantes do que tomar exatamente antes ou depois do treino. Se o horário dificulta manter o hábito, ele provavelmente não é o melhor horário para você. Observe também o orçamento.
Um suplemento caro não compensa uma alimentação insuficiente ou um treino que nunca acontece. Compare o custo por grama de proteína, leia a lista de ingredientes e desconfie de promessas de resultados rápidos. A melhor escolha é aquela que cabe no bolso e pode ser mantida com segurança. Se houver dor no peito, falta de ar incomum, tontura, queda recente ou perda rápida de força, a prioridade não é comprar suplemento, é procurar avaliação. Esses sinais podem ter várias causas e não devem ser explicados automaticamente pela idade ou por uma deficiência de proteína. No fim, a comparação entre creatina e whey é uma ferramenta para fazer perguntas melhores. Você está comendo o suficiente? Está treinando de forma progressiva? Está dormindo? Seus exames estão em dia? Existe alguma condição que muda a recomendação? Quanto mais clara for a resposta, menor a chance de gastar dinheiro em uma promessa que não resolve o problema real. A autonomia depois dos 60 é construída por pequenas decisões repetidas, força treinada com segurança, refeições adequadas, sono, acompanhamento e paciência. Suplementos podem participar desse plano, mas não são o plano inteiro. Uma forma simples de começar é escolher uma meta pequena para 4 semanas. Pode ser realizar 2 sessões leves de força por semana, registrar a proteína das refeições ou medir quantas vezes você levanta da cadeira sem usar os braços. Depois, revise o progresso com calma. Se nada mudou, investigue o treino e a alimentação antes de aumentar a dose. Essa abordagem é menos dramática do que uma promessa de transformação, mas é mais útil. O objetivo não é vencer uma disputa entre 2 produtos, é preservar força, confiança e independência com decisões que possam